Galerinha maravilhosa, tudo jóia? Aqui com vocês é a Gabi Link, sou Health Coach especialista em emagrecimento, no estilo de vida saudável, na transformação através de desenvolvimento de hábitos poderosos, alimentação equilibrada e muito amor próprio para simplificar o estilo de vida saudável para você alcançar a sua melhor versão. E eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje para vocês porque eu quero passar muita informação importante para você entender, né, por que é tão difícil emagrecer e por que é mais difícil ainda manter o peso e por que a maioria das pessoas engorda depois do processo de emagrecimento. Então eu quero falar um pouquinho dos aspectos mentais, né, o que está relacionado à neurociência, à nossa mente com relação ao emagrecimento, por que é tão difícil atualmente a gente conseguir alcançar resultados definitivos. E eu resolvi fazer esse vídeo, que eu poderia muito bem fazer uma masterclass ou uma live, enfim, né, ou na verdade uma maratona de aulas, mas eu resolvi fazer esse vídeo direto aos pontos principais que vocês precisam entender, porque eu sei que tá todo mundo com a vida muito corrida, muito agitada, eu já não aguento mais eu também me inscrever para várias aulas e não conseguir participar. Então, se você tá recebendo agora o link desse vídeo, se chegou até você e você começou a assistir até aqui, vai até o final que tem muita informação valiosa, super interessante e aqui de graça para você. E as informações são tão importantes que eu quero que você também mande esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, para os seus familiares, porque pode sim ajudar outras pessoas. E esse é meu intuito com essa entrega de hoje. Poder fazer a diferença na sua vida, virar a chave para você entender o que você está fazendo errado e para realmente agora, né, começar a fazer certo e encontrar uma forma de você ter um equilíbrio entre as coisas que você gosta de comer, mas, né, se tornar uma versão mais saudável de você, aproveitar essa vida extraordinária, ter mais energia, melhorar sua qualidade de vida, sua autoestima, mulherada de plantão. Não existe mulher feliz sem autoestima elevada. Se a sua autoestima tá baixa, nossa, não dá. Nossa essência feminina busca a gente se amar. Essência masculina também. Então vamos lá, vamos na aula de hoje. Bom, gente, por que a gente emagrece e depois a gente engorda de novo? Eu vou falar algo que é óbvio. Vocês, por favor, não fiquem com raiva de mim. Mas a gente volta a engordar porque a gente volta a comer errado. A gente volta para os nossos hábitos antigos. Então, se você, quando você está com seu sobrepeso, é porque você estava comendo muito, você estava comendo um pãozinho no café da manhã, toda hora fazendo um belisquinho, almoçando, arroz, feijão, macarrão, comendo carne, comendo salada, comendo fruta, depois um lanchinho da tarde, depois, né, o jantar da noite, e você acabou engordando e falou, nossa, eu nem comi tanto assim, não tô entendendo porque eu tô sempre engordando, e você acaba culpando o seu metabolismo, ai, que meu metabolismo é lento, ai, é porque eu já tô entrando na menopausa, então meus hormônios, né, estão todos bagunçados. Enfim, a gente adora inventar desculpa, né? Que isso chama-se autossabotagem, que são justamente isso, né? Aquelas desculpas perfeitas e plausíveis. Então, o que eu quero dizer para você é, primeira coisa, que se você voltar aos seus hábitos alimentares e hábitos de vida, nos padrões, né, negativos, como ficar deitado assistindo televisão, não se exercitar, não cuidar da sua mente, não buscar a evolução, você vai voltar a engordar. E esse é o maior erro que vocês fazem, achar simplesmente que eu estou de dieta para depois voltar a comer normal. Você vai engordar, ponto final. Simples assim. O que você precisa entender é que você precisa primeiro saber o porquê que você vai engordar, e nós vamos falar isso nessa aula. Tem muito conteúdo, calma, não desiste. Mas você precisa entender o porquê que você vai engordar, como que seu cérebro, sua mente funciona, e você precisa encontrar o equilíbrio. E esse equilíbrio, a gente só busca ele a partir do momento que a gente alcança o sucesso nos nossos objetivos de melhoria de saúde. Então, só a partir do momento que você realmente retomou a sua saúde, tá se sentindo, né, saudável, sem problemas, né, sem estar tendo que tomar um monte de medicamento para sobreviver, você mudou os seus hábitos, você alcançou, né, o seu peso ideal, aí sim é o momento que você pode ter equilíbrio de um dia ou outro e incluir outros tipos de alimentos na sua rotina. Só que o que não dá para você fazer é simplesmente achar que o período que você tem que ser saudável é somente um curto prazo. E aí agora vamos entrar um pouquinho nessa parte do aspecto, né, que envolve a nossa mente, o porquê que não dá pra gente simplesmente fazer um período e depois voltar a comer normal.
Primeiro que, né, a gente pode fazer períodos de intervenções e, na verdade, essa é a parte mais ideal de qualquer reeducação alimentar e de manejo para a gente ter um sucesso a longo prazo. Porque nós precisamos trabalhar com o nosso corpo para criar uma flexibilidade metabólica, para usar outros tipos de macronutrientes e dar estímulos diferentes que a gente precisa. Isso faz parte da nossa evolução. Então, quem me acompanha sabe que a base, né, do meu trabalho é a dieta cetogênica, mas eu quero falar com vocês o porquê que eu trabalho com a dieta cetogênica, o motivo pela qual ela é a porta de entrada para o processo do emagrecimento definitivo e quero falar com vocês sobre intervenções que são necessárias. Então, a gente segue um estilo de vida saudável com base numa low carb, cetogênica, com base também na proteína e energia, com base no jejum intermitente, mas tudo são intervenções que a gente precisa entender o porquê que a gente faz. Agora vamos entrar um pouquinho nesse aspecto, né, do como o nosso cérebro funciona e por que é tão difícil a gente conseguir fazer dieta e a gente ter sucesso. Eu quero abordar com vocês hoje nessa aula 3 aspectos e eu vou falar rápido mesmo e vou jogar um monte de informação porque eu quero que esse vídeo seja tão valioso para você que realmente você espalhe para a maior parte de pessoas possíveis. Energia da contribuição. Tô me dando aqui, fazendo uma entrega para você também retribuir, ajudando outras pessoas que essa mensagem às vezes pode fazer sentido e pode virar a chave. Então vamos falar hoje sobre 3 aspectos em específico, sobre força de vontade, willpower, vamos falar sobre a parte, né, que a gente não consegue controlar toda vez que a gente faz dieta, que é sentir fome. A gente começa com a força de vontade, mas no meio da dieta a gente chuta o pau da barraca porque a gente tá subindo pelas paredes, né, morrendo de fome. E nós vamos falar também sobre a parte dos desejos, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, sobre a questão do willpower, força de vontade. Gente, força de vontade, ela vai impulsionar você a tomar a decisão, né, de começar um processo de emagrecimento. Mas cada um de nós só temos uma quantidade pequena de força de vontade por dia. Isso mesmo que você acabou de ouvir. A força de vontade, ela vai acabando, ela vai se expirando. E ela precisa, sim, nosso cérebro, ele funciona ou com glicose, né, que é vinda dos carboidratos, dos alimentos, da açúcar, ou a gente pode usar a própria gordura como combustível também para o nosso cérebro a partir do momento que a gente faz uma dieta cetogênica. Mas quando a gente consome glicose, falando inglês. a gente acaba tendo flutuações de glicose no nosso cérebro e isso acaba influenciando um pouco também no nosso willpower. Então, geralmente, quando a gente acorda de manhã, a nossa força de vontade está maior. E é por isso que as pessoas geralmente falam, o que você precisa fazer, coloca na sua lista como prioridade e faz logo no início do dia. Pega para você ser a primeira coisa que você vai fazer. Porque depois a chance de você fazer mais pro final do dia, onde a sua glicose já tá mais baixa, a flutuação de açúcar sanguíneo também, acaba sendo mais difícil. E o que acontece? Vai chegando no momento que você vai tomando várias decisões durante o dia. A gente toma uma média de umas 200 decisões durante o dia, por aí. Decisão do, eu vou pegar esse caminho quando eu tô dirigindo para ir pro trabalho, ou se eu vou ligar para fulano, ou hoje eu faço lá onde eu não faço. Todas as decisões que a gente tem que fazer no dia, isso vai consumindo nossa força de vontade. A gente gasta uma média de 4 horas por dia resistindo a tentações com relação à alimentação. E aí o que acontece? Você tá ali o dia inteiro focado na dieta, usou um pouco da sua força de vontade para acordar mais cedo para ir pra academia, usou sua força de vontade para poder não, né, brigar com seu filho que tá ali na hora de ir pra escola enrolando e tá te atrasando. Você foi o dia inteiro, usou sua força de vontade ali para não mandar o chefe a merda, porque ele te xingou, te reclamou de alguma coisa do seu projeto. Você tá ali o dia inteiro, quando chega no final do dia, cara, você tá arrasado. Você acha que você vai ter uma força de vontade para manter o foco na sua alimentação e na sua dieta? E aí é nessa hora que você tá tão cansado, a gente chama isso de decision fatigue. Você não consegue tomar uma decisão que é a decisão mais assertiva, a melhor decisão que você poderia tomar. E é nessa hora que você acaba chutando o pau da barraca e cede. Fala pro marido, então vamos pedir alguma coisa. Então vamos comer um sanduíche que é mais fácil. Não vou agora fazer uma saladinha, um franguinho grelhado ou buscar, né, alimentação saudável. Infelizmente a gente tem uma certa dificuldade de passar num drive-thru e pegar. A gente precisa, né, ter os ingredientes em casa e preparar. Então nessa hora sua força de vontade, você até consegue prolongar ela por alguns dias.
Isso aí é a galera que começa a dieta em janeiro e em fevereiro já abandonou as academias de novo. Então, gente, essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês. Sua força de vontade, ela tem momento de inspiração. Você não pode contar com ela. Mas a partir do momento que você tiver uma força de vontade, dá o start e agora presta atenção nos outros direcionamentos que eu vou falar pra você. Agora, a outra parte do nosso cérebro, por que é tão difícil da gente fazer dieta e por que a gente sente tanta fome, é porque muitos de vocês ainda seguem direcionamentos ultrapassados. E eu vejo tanta gente na internet, principalmente nutricionistas, e isso me deixa assim enlouquecida, porque eu fui muito refém de calorias. Com 6, 7 anos de idade, eu já tinha uma tabela de calorias e já fazia os cálculos, anotando. Não podia passar de 1.200 calorias por dia. Isso não leva em consideração a qualidade dos nutrientes que você está dando para o seu corpo e para o seu cérebro. Não leva em consideração como você está se nutrindo. Isso é um defeito muito grande da dieta flexível que eu vejo muita gente fazendo. Você vai ter resultado a curto prazo para poder emagrecer devido ao déficit calórico, mas a longo prazo para você manter vai ser muito mais difícil. Pessoas novinhas, sem problemas metabólicos, sem problema de saúde, pouco sobrepeso, se dá muito bem, porque tá saudável. Mas isso não é indicativo de que você vai ser saudável pro resto da vida. Então, assim, a gente pode ter flexibilidade na nossa alimentação, mas a gente tem que olhar o grande, o todo, a qualidade de como a gente está nutrindo o nosso corpo, nosso cérebro. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de sentir fome e da gente não conseguir controlar o impulso de comer, tá? Isso acontece porque a gente, na verdade, o processo de emagrecimento, ele precisa da regulação, do bom funcionamento da insulina hormonal, que é o sistema lipostático, insulina e leptina. Então, basicamente, eu já falei isso em várias outras aulas, tenho aula até que eu abordo mais esse comportamento, né, dessa parte comportamental, né, de como a gente funciona com relação a crenças limitantes, a gatilhos, a traumas, né, a cultura, mas essa aqui específica eu tô falando mais da parte de neurociência. Então, basicamente, quando a gente consome, né, um alimento, se ele tiver um alto índice glicêmico, uma carga glicêmica alta, nosso corpo vai ter que produzir bastante insulina, que insulina é um hormônio que a gente chama de hormônio-chave, que vai simplesmente colocar essa glicose dos alimentos para dentro das nossas células, para então, dentro das nossas células, ela ser transformada em energia pelas nossas mitocôndrias, aquelas organelas responsáveis pela respiração celular, e ser passada para o nosso corpo todo. Só que o que acontece é o seguinte, quanto mais glicose a gente consome, quanto mais frequência alimentar a gente tem, mais insulina o nosso corpo vai produzindo. E chega num momento que a gente acaba ficando resistente à insulina, porque não adianta produzir muito mais insulina, o nosso corpo não consegue passar essa informação para dentro das células. E aí um hormônio que também é conectado com a insulina, a resposta dele é a leptina. Leptina é muito importante, gente. A leptina é o hormônio da saciedade. Ela é produzida pelos nossos tecidos adiposos e ela tem uma resposta direta com o nosso sistema nervoso, com o hipotálamo. É ela que passa a resposta para o nosso cérebro que a gente está saciado. Então, basicamente a insulina vai falar se é pra gente armazenar ou queimar gordura. A insulina que vai falar se a gente pode emagrecer ou se na verdade a gente tem que estocar, armazenar. Conforme a insulina tá armazenando, a leptina vai falar pro nosso cérebro hipotálamo, eu tô saciado, tá cheio. Só que acontece o seguinte, se a leptina e a insulina estiverem com resistência, porque a leptina, ela vai falar se você precisa de mais comida, ela vai falar que você tá com fome, se você não tiver tendo os nutrientes suficientes, se a insulina não conseguir colocar essas energias para dentro da célula. E aí, se ela não tá fazendo isso, ela não consegue, por mais que ela aumente, porque o seu tecido adiposo, a gordura tá aumentando, ela acaba também ficando resistente, não passa essa informação pro nosso hipotálamo. Então, isso aí é muito comum em pessoas que acabaram de comer e rapidamente sente fome novamente. Você acabou de comer um pratão de comida e você senta para poder assistir Netflix, abre um pacotão de chips, come um pacotão de chips inteiro e fala, meu Deus, aí agora eu queria um docinho, só um docinho, deu vontade. Quando você está resistente à leptina, quando a leptina não está funcionando, passando a informação para o seu hipotálamo que você está saciado, você come sem parar. Isso acaba gerando, de certa forma, a compulsão alimentar, de você estar ali comendo o tempo todo, não consegue parar de comer. E isso é muito triste, nós chamamos isso de starvation of the face of plenty.
A maioria das pessoas com sobrepeso, com muito sobrepeso, não é porque a leptina dela tá baixa, é porque a leptina tá tão alta e tá resistente que não tá passando essa informação para as células. Então, a partir do momento que você já tá com um sobrepeso alto e você já tá, né, se tornando obeso, a chance de você engordar muito mais e piorar o seu quadro de saúde é muito maior, porque você vai estar sentindo muito mais fome. Então esse é um ponto importantíssimo para vocês entenderem. E a leptina ela anda junto com a insulina. Então enquanto vocês estiverem comendo alimentos ricos em glicose, né, em açúcar e processados, mais vocês vão atrapalhar essa regulação da leptina. Agora, terceiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é sobre sobre o nosso lizard brain, né? O nosso cérebro de sobrevivência. E sobre o nucleus accumbens, que é um pedacinho do nosso cérebro, que é uma região que identifica prazer, tá? Então, primeiro a gente falou sobre não ter willpower, força de vontade suficiente, por que ela acaba. Depois nós falamos por que é tão difícil fazer dieta, porque a gente sente fome. Se você não comer o alimento certo, que vai ajudar na regulação do sistema lipostático, insulina e leptina, tô falando bem brevemente aqui nessa aula, mas se você não comer os alimentos certos para poder te ajudar nessa regulação, você vai sentir fome. Então, por isso que não adianta cortar caloria. Por isso que não adianta você ficar comendo Nesfit, comendo cream cracker, né? Só uma conchinha de arroz e 2 de feijão e tirar um dia do lixo no final de semana. Porque senão você vai morrer de fome. E a chance de você ter sucesso é quase zero. E o terceiro ponto que eu quero falar é justamente sobre essa parte do nosso cérebro que é ativado, né? Que passa a sensação de prazer pra gente. Então, né, chama núcleus accumbens, essa parte neural, e na verdade ela é ativada através dos receptores de dopamina. Vocês provavelmente já estão cansados de ouvir sobre a dopamina. Que açúcar libera dopamina, por isso que é tão viciante. Vocês já sabem isso de cor, mas sabem isso de cor e continuam fazendo. Continuam consumindo açúcar sabendo que ela é super viciante. Agora eu quero te dizer o porquê e como que funciona isso. Então, basicamente, nessa parte do nosso cérebro que é ativado pela dopamina, que é a parte que, né, dá pra gente a sensação de prazer, ela é extremamente necessária para nossa sobrevivência. E ela é influenciada principalmente pela nossa alimentação e pelo sexo. Isso mesmo. Por quê? É responsável, é importante para nossa sobrevivência, né? Na questão evolutiva, a gente precisava o quê? De alimento para poder, né, sobreviver, ter energia e também para reproduzir. E precisava do sexo para continuar, né, a procriação da nossa espécie. Então é de extrema importância que a gente tivesse um estímulo que nos desse prazer para que a gente conseguisse, né, seguir evoluindo, manter a nossa espécie viva. E aí o que acontece? A liberação de dopamina não é só através da alimentação. Ela pode ser através da alimentação, através do sexo, através, né, de ficar entrando nas redes sociais, né, checando o e-mail a cada 10 minutos, através dos games, né, a galera viciada em videogame, através, né, da pornografia também. Então, o que acontece é que mudou muito a forma como a gente dava esses estímulos de dopamina, né, para o nosso cérebro no passado, comparado com como a gente faz agora. No passado, né, a liberação de dopamina, ela não era tão frequente, e na verdade a gente precisa liberar dopamina. Pessoas que têm a dopamina muito baixa ou têm, né, deficiência, né, de produzir esse neurotransmissor, perde a graça da vida. Então é importante a gente ter, mas é importante a gente encontrar outras formas de liberação de dopamina. Então, se você antigamente, né, nossos ancestrais, para ter liberação de dopamina, poxa, frutas silvestres, o moranguinho silvestre era algo que era muito difícil encontrar na natureza, tinha épocas específicas, era difícil o acesso, você tinha que brigar com outros babuínos e animais, né, se queria comer o mel, tinha que estar lá, né, brigando com o urso para você conseguir comer aquele alimento, né, com frutose, né, ou com açúcar, para poder dar essa liberação de dopamina. E precisava de uma liberação, de um estímulo, né, que desse prazer, para você realmente sentir vontade de comer aquele alimento, porque era a hora que você estava elevando a sua glicose sanguínea
para a insulina passar a resposta para o seu organismo que estava na hora de você armazenar a gordura, e aí a leptina acabava falando para você que estava com mais fome para você comer o máximo possível daquele alimento, porque aquele alimento ia garantir a sua sobrevivência em momentos de escassez. Só que o que vocês fazem agora? Vocês comem o moranguinho, antigamente era de vez em quando na época. Agora vocês comem um moranguinho todo dia, vai lá, pega um iogurte com granola, e toma suco de laranja, e come fruta, e come biscoito, e um brigadeiro aqui no aniversário, um bolinho ali, um sorvetinho a colar. Eu não como doce. Não come doce, mas tá sempre ali beliscando alguma coisa que tem açúcar do mesmo jeito. Você só não sabe ou, né, faz de não tô sabendo. Mas basicamente era por isso, o estímulo da dopamina precisava ser muito grande pra gente querer, né, comer aquele tipo de alimento e era importante pra nossa sobrevivência. Só que agora a gente tá ativando o tempo todo consumindo açúcar. E o que acontece também é que chega num momento que a gente começa a se tornar resistente à dopamina. E aí o que acontece? A gente se torna resistente à dopamina, então o efeito da dopamina, que antes nos dava uma sensação de prazer, agora é muito menor. Então a tendência é cada vez mais a gente precisar ainda mais desse estímulo. Então cada vez mais a gente está precisando de mais e mais carboidratos e açúcar e coisas que liberam a dopamina. Seja mais pornografia, seja mais videogame, seja mais acesso à rede social, seja mais, né, consumo de alimentos ricos em glicose, que vão, né, trazer essa saciedade, essa vontade da dopamina. E aí, como o estímulo fica cada vez menor, cada vez a gente vai consumindo mais. E aí, quando a gente faz um processo de dieta, no início é muito difícil a gente, né, conseguir se dedicar, fechar a boca, resistir às tentações. Mas conforme a gente vai ficando um período, né, fazendo um detox de dopamina, aí depois, quando a gente come um docinho, que é o caso que muitas pessoas fazem, e que aí acaba depois chutando o pau da barraca na dieta, come um docinho aí, como você ficou muito tempo sem comer o açúcar, né, fazendo dieta, o retorno da dopamina vai ser muito maior. E aí você acaba depois tendo mais e mais vontade. Então as suas vontades, os craves, voltam com muito mais força. E isso é algo que a gente precisa trabalhar e entender. E açúcar, gente, açúcar ela só faz mal para nossa saúde, faz mal em todos os sentidos. Faz mal para nossa pele, para os nossos órgãos, para o nosso cérebro, faz mal para os nossos dentes, faz mal para a pele, para o cabelo, faz mal para a saúde. E açúcar é mais viciante do que droga, é mais viciante do que a cocaína, é mais viciante do que a heroína. Açúcar e farinha é altamente viciante, ativa essa parte, né, desse nosso cérebro de recompensa, e aí a vontade de consumir é cada vez mais e mais e mais. E o que acontece é que a gente acaba dando para os nossos filhos, todas as festinhas e eventos sociais que a gente vai, né, tem açúcar também, a gente quer pertencer. Então, um erro comum que vocês fazem que vocês não conseguem sucesso a longo prazo é justamente isso, de voltar a comer normal. Açúcar, farinha, é algo que você tem que tentar eliminar da sua vida de vez. Tipo, não existe mais. Porque você não vai consumir uma heroína, não vai consumir uma cocaína, porque são drogas. Então, por que você está consumindo açúcar? Tem um estudo muito interessante dos ratinhos, que pegou o grupo dos ratinhos, primeiro deixaram eles viciados, injetaram cocaína. Então, lá viciados na cocaína. E depois começaram a dar água com açúcar ou sacarina para eles. E aí, para poder ver qual seria a opção favorita dos ratinhos. Os ratinhos trocaram a cocaína, preferiam do que a cocaína o açúcar. E aí colocaram um estímulo para tentar atrapalhar um pouco esse acesso ao açúcar. Era como se fosse para os ratinhos conseguirem chegar no açúcar, eles tinham que passar por um caminho que dava choque neles. E mesmo com um caminho cheio de estímulos elétricos que dão choque, os ratinhos preferiam passar por isso para continuar tomando a água com açúcar do que, na verdade, né, usar a cocaína. A diferença da cocaína e da heroína é que os efeitos colaterais são mais visíveis. A pessoa ali perde os sentidos, acaba, né, enfim, tendo muitos outros efeitos, acaba talvez assaltando o cofrinho da família para poder pegar dinheiro para comprar sua droga. A diferença é que o açúcar é tão barato, tão acessível que a gente não precisa fazer isso. Só que o açúcar, ele não dá nenhum estímulo no nosso cérebro para mostrar que a gente já está intoxicado. Então a gente continua comendo.
Agora, e o que que acontece? Se a gente tá precisando desse fix de dopamina, seja por causa da cocaína, seja por causa da heroína, ou seja por causa do açúcar ou da farinha, quando a gente tá com essa compulsão, com essa parte, né, do emotional eating que precisa desse fix, isso é o que faz as pessoas, né, saírem no meio da madrugada para poder passar num drive-thru. Isso que faz você sair do seu caminho do trabalho para poder passar, para poder comer, pegar uma comida. Eu aposto que você várias e várias vezes da sua vida você já saiu do caminho entre o trabalho e a sua casa, seguiu um ponto mais distante para poder acabar comprando uma pizza, para acabar comprando um hambúrguer ou alguma comida que você goste. Mas você não faria isso para poder pegar uma saladinha, uma comida saudável. Então, a gente precisa entender isso. Ai, Gabriela, mas você tá exagerando da cocaína, da heroína, do açúcar, da farinha. Todos eles vêm de planta. A cocaína vem da coca, a coca tem muito, né, nos países da América Latina. E aí o que acontece? A folha da coca, se você mastigar, ela vai dar só um pouquinho do efeito assim de meio que cafeína e vai dar um pouquinho formigamento na bochecha, mas é a parte o que refinada dela, a essência que se torna uma droga poderosa. Mesma coisa da heroína. A heroína vem da papoula, né, dos poppy plants. Se você consumir a planta em si, provavelmente vai alterar o seu exame de urina, falando que você teve o uso de algum opioide, mas você vai ficar de boa, vai ficar legal. Agora, a parte refinada dela é a essência que se torna uma droga. Açúcar é a mesma coisa. Você não consegue consumir em exagero, não vai fazer mal para sua saúde se você consumir em natura. Seja chupando, né, a cana de açúcar, ou seja comendo beterraba, ou seja comendo um milho, né? Vai ativar sim a recompensa da dopamina, vai elevar sua glicose, mas não na mesma quantidade do que o refinamento da açúcar. E a mesma coisa para farinhas. As farinhas, a partir do momento que se retira toda, né, faz o refinamento, se torna também altamente viciante. E por que pizza é tão viciante? Porque aí junta a farinha do trigo, né, junto com a caseína, proteína do leite, junto, eles também trazem e acaba alterando esse sistema de recompensa do nosso cérebro, trazendo mais e mais vontade da gente consumir mais. Por isso que tem muitas pessoas que conseguem rodízio de pizza e comer um monte de pizza. Agora, se você faz uma pizza trocando ingredientes para ingredientes, né, mais saudáveis, como as pizzas que a gente faz com massa de brócolis, massa de couve-flor, ou até mesmo farinha de amêndoas, você não consegue comer uma quantidade grande. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que precisa sim do wake up call. E o wake up call é simples. Quer continuar tomando cerveja? Quer continuar fumando? Quer parar de fazer não fazer atividade física? Quer continuar comendo o que você gosta? Ai, viva a gordice, tá aqui o meu sorvetão, minha torta, meu brigadeiro. Continua. Beijo, me liga quando você tiver com diabetes tipo 2 ou quando você vê na sua família, né, sua mãe já desenvolvendo uma diabetes tipo 3, Alzheimer, esquecendo o nome dos netos. Aí, ó, beijo, me liga, procura um profissional aí, vai começar a fazer o que eu tô te falando que você tem que fazer desde agora. Então, desde agora precisa cair a ficha que você precisa mudar, porque não é sobre força de vontade, não é sobre um período de intervenção. Nós fazemos períodos de intervenções diferentes, mas a base é comida de verdade. A base é você nutrir o seu organismo com nutrientes que ele precisa, porque se você não está dando os nutrientes que seu corpo precisa, você vai estar atrapalhando ali também nessa questão da leptina. Você vai estar doente, seu cérebro não vai funcionar bem. E aí o que acontece também? Vocês que comem muito açúcar, muita glicose, você está produzindo mais e mais glicação e radicais livres, e isso acaba alterando a química do cérebro. Com isso, você acaba tendo mais sentimentos de depressão, de tristeza, neblina mental, dificuldade de raciocínio, dificuldade, né, de ter foco, capacidade de reter informação. Gente, eu trabalho com muitas mulheres que são mães, que estão na faixa dos 40, 50 anos, estão ali entrando na menopausa. Quando elas começam um programa, elas não têm força para poder fazer uma caminhadinha de 15 minutos. Termina o programa conseguindo implementar a atividade física como um dos hábitos. Olha novamente como é que tá a qualidade do sono. Consegue emagrecer sem passar fome, comendo bem. Consegue ser o melhor exemplo para a família também. Bem, então, gente... Beleza, joguei aquele balde de água fria em vocês e tá todo mundo assim, caraca,
Realmente, ela tá falando a verdade, que a gente não quer ver, que a gente tá aqui mantendo um véu, simplesmente, né, evitando entrar nesse assunto tão delicado, porque a gente sabe que nós somos, né, animais sociais, que a gente precisa viver em comunidade, que a maioria dos nossos amigos bebem e faz um monte de comida gostosa quando a gente se encontra para poder celebrar. Isso acontece. E eu sei como é difícil, porque eu também vivo em comunidade e eu tento ser o melhor exemplo, inspirar. Eu tento, às vezes, fazer vista grossa quando eu vejo as minhas filhas comendo brigadeiro e se entupindo, porque é coisa que não tenho dentro de casa. Mas eu tento manter o equilíbrio como eu posso dentro de casa. Só que é o seguinte... se a gente não começar a se juntar para poder realmente levantar essa bandeira do estilo de vida saudável, de que a gente está buscando desenvolvimento pessoal, né? Estamos buscando, né, cuidar melhor da gente para que eventualmente a gente não fique dependente de máquinas ou de outras pessoas cuidando da gente ou de medicamentos. É importante a gente começar com a gente, fazendo a nossa parte e buscando equilíbrio. A partir do momento que a gente está saudável, tá no equilíbrio, as exceções elas vão ser feitas com permissões, ok? E agora eu queria falar com vocês por que é a cetogênica que eu trabalho como meu programa de entrada e por que eu acho tão importante falar isso para que vocês, né, que já tentaram emagrecer de tudo quanto é jeito, não se sentem frustrados. E quem sabe, né, pode ser a solução para você, assim como foi para mim, depois do meu processo de emagrecimento, né, de praticamente 40 quilos após 2 gestações, recuperação, né, de estilo de vida, de autoestima, de saúde, de energia. Nossa, transformou minha vida. E isso é algo também que eu vejo vocês fazendo que é errado. Quando quer começar a emagrecer, entra na academia e fala, não, vou fazer uma coisa de cada vez, eu vou primeiro começar na academia. Você não vai ter resultado, você vai se machucar, vai ficar frustrada, porque o peso não vai baixar, você vai continuar comendo, vai sentir ainda mais fome. Então, o que eu recomendo para vocês é, se você for ter que começar uma coisa de cada vez, comece primeiro fazendo a mudança na sua alimentação. E conforme você for tendo mais energia, se sentindo melhor, comece a praticar atividade física, algo que te dê prazer inicialmente, e depois, conforme você for melhorando, evoluindo, aí sim você começa a buscar um caminho mais específico de acordo com a sua meta de troca de composição ou de preferência, né, de estilo de treino também. Mas isso é uma masterclass para outro dia. Mas voltando aqui à parte do porquê que a cetogênica é o melhor caminho. Lembra que eu falei pra vocês que não é sobre caloria? E eu poderia também fazer uma aula só pra poder te convencer sobre isso. Mas basicamente para você emagrecer, você precisa reparar o funcionamento da insulina e da leptina. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Você precisa reparar o funcionamento da sua insulina e da sua leptina. Você está resistente à insulina, principalmente se você está muito acima do peso, principalmente se você está com muita gordura abdominal acumulada. Isso aí já é o seu corpo mostrando para você que está inflamado. Então, primeira coisa, o que é o mais difícil da gente conseguir fazer numa dieta? É se manter a longo prazo e não sentir fome. A cetogênica, ela vai te ajudar porque você vai trocar a fonte de combustível do seu corpo. Em vez de você usar a glicose dos alimentos, você vai usar a sua própria gordura armazenada como combustível. E uma das coisas bem interessantes é que a cetogênica ela é uma dieta anti-inflamatória. Você está acima do peso, você está inflamada. O que você precisa fazer agora? Desinflamar. Agora não é hora de você querer, eu quero tirar dia do lixo no final de semana. Olha, você está desinflamando o seu corpo. Você passa a semana inteira desinflamando, vai lá no final de semana e inflama de novo. Piora, isso é enxugar gelo. Presta atenção. Você tem que desinflamar o seu corpo. Então a cetogênica é uma dieta anti-inflamatória. O fato de você trocar sua fonte de combustível, você vai manter a sua insulina bem baixinha, porque a cetogênica ela mimica o estado de jejum do seu corpo. Ela vai ser o melhor combustível para o seu cérebro, ajudando a você melhorar seu foco cognitivo, sua força de vontade. Vai melhorar também a sua disposição, seu nível de energia. E a gente começa com a cetogênica porque as gorduras, elas são mais saciadoras, elas ativam hormônios da saciedade. Além do leptina, tem outros hormônios, a adiponectina, por exemplo, que é muito mais saciador. Então, nesse inicinho, até você conseguir controlar o seu apetite, a cetogênica é a chave, é a virada da chave.
E aí, a partir do momento que você não tá sentindo fome, o início da cetogênica é muito difícil, não recomendo vocês fazerem sozinho. Tem até uma masterclass minha, 4 passos para iniciar a cetogênica, porque eu passo pontos fundamentais para você fazer se você for fazer sozinho, para você não se machucar e não cometer erros que vão te sabotar. Então, basicamente, a parte inicial da cetogênica é a parte mais difícil, vocês precisam de um acompanhamento, vocês precisam de alguém guiando vocês, alguém principalmente para trabalhar os aspectos mentais que você vai ter durante essa transição. Depois, quando você já tá fazendo a cetogênica por algumas semanas, seu apetite é quase zero. Então, naturalmente, você vai diminuir a quantidade de calorias que você vai estar comendo, porque você não vai estar sentindo tanta fome, porque a sua leptina vai estar melhorando, vai estar linda, funcionando. E você vai começar a emagrecer e vai emagrecer muito. Por quê? Porque a sua insulina também vai começar a funcionar muito bem. E aí ela vai sinalizar pro seu corpo que agora você pode queimar gordura. Olha que maravilha! Só que outra coisa maravilhosa que a cetogênica faz é ajudar você a criar uma flexibilidade metabólica. E isso é muito importante para você potencializar o seu metabolismo para continuar emagrecendo e para poder manter o seu peso também no futuro. Muitas das minhas clientes conseguem emagrecer, mantêm ali o equilíbrio entre, né, a low carb, né, e os direcionamentos que eu passo também relacionados à proteína e não engordam mais. E falam, Gabi, eu tô comendo bem, eu tô feliz, eu tô tranquila, eu me faço permissão quando eu quero, mas é porque você tem que aprender a base certa. E aí você precisa fazer cetogênica por algumas semanas, pelo menos 8 semanas sem quebrar. Vai ser assim, 8 semanas bootcamp total, mental toughness. É 8 semanas que não tem assim, passar a mãozinha na cabeça. Tem que fazer, você tem que se dedicar. Quanto tempo você passou engordando? Quanto tempo esse ano quantos meses desse ano você já esperou passar pra você ficar insatisfeita, suas roupas não cabendo mais, você se sentindo péssima? Vamos quebrar esse loop. Então é 8 semanas assim. Aí depois dessas 8 semanas, a gente começa a colocar outros manejos. Mas inicialmente a gente foca na cetogênica com foco na gordura. Depois eu vou ajudando vocês de forma customizada a calcular os macros de proteína. A gente começa a aumentar a nossa proteína. Depois nós vamos implementando o jejum intermitente, mas com sucesso, com segurança, com facilidade. Vai ser um hábito que vocês vão, assim, levar pro resto da vida. E você vai ver que você não tem essa necessidade de estar comendo o tempo todo, que seu apetite fica controlado e que, muito pelo contrário, muitas das minhas alunas eu tenho que ficar pedindo para poder comer, reclamar que estão comendo pouco e precisa comer mais. Com isso você vai ter mais energia, você vai aos pouquinhos complementando a atividade física, cuidando de você, aprendendo a se amar. Olha que lindo! E depois que você termina esse processo da cetogênica, né, no caso dos meus programas, a gente tem o Keto 101, que é essa porta de entrada, que eu ensino toda a base. Depois a gente tem o Keto 102, que são algumas estratégias cetogênicas e outras focando em outros macronutrientes, como o up de carboidrato. Sim, a gente aumenta carboidrato. O carbo cíclico, ele é importante, principalmente para nós mulheres. Então, outro erro é alguém fazer cetogênica durante muito tempo sem intervenção. Tem que mudar. Nosso corpo precisa de estímulos diferentes. Aí a gente faz o up de proteína, jejum modificado de proteína, jejum estendido. A gente faz outros estímulos biológicos para o corpo continuar respondendo bem e quebrar platô, que acontece em qualquer fase, qualquer programa de emagrecimento que você vai fazer. Vai ter um platô, vai chegar nesse momento, porque o nosso corpo vai se adaptando. E a gente precisa fazer esses manejos para poder realmente continuar, né, com o processo. E depois tem a fase do Keto 103, que é uma fase mais de manutenção. Não quer dizer que é seguir na cetogênica, quer dizer que nós vamos usar todas as estratégias que a gente foi caminhando junto para chegar até lá. Então, gente, é isso. O meu trabalho, ele não é só uma fase, só um programinha, né, que você compra online e que você vai estar ali fazendo, seguindo e deu. Muito pelo contrário. Além dessa parte, né, de passar muita informação técnica, porque eu amo explicar para vocês o todo, para você entender, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais forte você vai estar nas decisões que você fizer e conhecendo os seus erros, aos pouquinhos você consegue trabalhar também os seus próprios sabotadores para que você não continue se sabotando. E além dessa parte, eu trabalho muitos aspectos, né, do comportamento alimentar, a parte mais da pegada, né, na mão, junta, uma parte mais holística, da gente criar uma nova identidade, né, de desenvolver o amor próprio, porque quem se ama, se cuida. Muitas vezes, né, o fato da gente estar acima do peso é simplesmente porque a gente não está se amando, a gente não está se cuidando. Então é importante ter esse olhar também. Então é bem completo, por isso que é mentoria, né, pra gente seguir junto essa trajetória. Então eu gravei esse vídeo para vocês,
porque eu acho que não dá tempo do Masterclass, né? Não dá tempo, né, de organizar um landing page para vocês assinarem, para receber link. Eu detesto tudo que complica, eu gosto de simplificar. Assim como eu tô passando esse monte de informação agora para vocês, para simplificar o que você precisa saber de como a sua mente funciona e não se culpar achando que você não é forte o suficiente. Mas tô passando assim dessa forma para você ver também que o nosso programa, quando você resolver participar, se você precisar dessa mão amiga, que vai ser simplificado também, direto do ponto do que você precisa fazer. Eu passo tudo para você: plano alimentar, menu detox, lista de compras, guia do programa, guia de restaurantes, guia de vida social também, guia de como preparo das suas refeições, e-books de receitas, aula bônus, e a gente ainda se encontra, né, nos nossos encontros online e tem acompanhamento no grupo também, super motivado. Chega de você ficar nesse loop infinito. Se você tá precisando mudar, toma a decisão. A decisão que você toma hoje já são os resultados que você vai colher no futuro. Você ficar procrastinando e postpondo algo que você sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser inevitável na sua vida, só vai te deixar cada vez mais frustrada. Você só vai estar perdendo tempo de viver essa vida extraordinária. E eu tô aqui para viver ela com você, para celebrar as suas conquistas, os seus resultados e para te ver cada vez se sentindo mais pretty and proud. Quer participar da minha mentoria? Então clica no link e se inscreva já. Vagas limitadas.